Gente, hoje estamos aqui com a atriz Rosana Dias, que atualmente está lacrando na novela Bom Sucesso. Tia Rosana, muito obrigada por você ter aceitado nosso convite, viu? Imagina, foi um prazer estar aqui com vocês de novo pra gente dividir com vocês essas emoções que está sendo Bom Sucesso, que chegou pra fazer presença, vai ser muito legal. A estreia foi maravilhosa e tem muita coisa legal para acontecer. Então, antes de a gente falar sobre a novela Bom Sucesso, que você estava lacrando, eu vi no YouTube assim, fui dando uma pesquisada, eu vi que você arrasou no Faustão, no Se Vira nos 30. Pode contar um pouquinho sobre isso pra gente? Ah, sim, a gente foi lá em 2003 e 2004, faz um tempinho, né? Era um personagem que a gente fazia no teatro. E aí a gente foi convidado para fazer na TV e eu pensava assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Todo mundo vai para Se Vira nos 30, que é a tua cara por conta da correria de vocês aqui no teatro e tudo mais. E aí a gente foi, se inscreveu e passamos. E quando a gente foi se apresentar foi um momento assim muito tenso, porque eu tinha acabado de fazer uma cirurgia. E aí eu pensei, meu Deus, não vai rolar, porque eu tô de cirurgia. E aí liguei pro médico, ele falou assim, pode sim, mas não pode levantar o braço. Só que eu tinha feito cirurgia no peito. Como que eu não ia levantar o braço? Então quem assistiu sabe como foi, né? Mas graças a Deus deu tudo certo, saí de lá com um dinheirinho, que foi importante, foi através desse dinheiro que eu pude me profissionalizar como atriz. Então assim, foi um divisor de águas, porque era um personagem, né, que eu tinha no teatro e a gente finalizava a peça dançando um forró de Alceu Valença de 10 minutos. A gente conseguiu reduzir para 30 segundos, que foi o personagem que me abriu as portas para eu ser quem eu sou hoje como atriz. No balanço da canoa, tu pode levantar. O canoeiro só rema na proa. Vai cuidar do canoeiro pra canoa não virar Dona Maria. Cuidado na saia, no balanço da canoa, tu pode levantar. O canoeiro só rema na proa. Cuidado do canoeiro pra canoa não virar. Meu navio deu, como ele tambiou. Bambiou, mas não virou lá no alto mar. Meu navio deu, como ele tambiou. Bambiou, mas não virou lá no alto mar. Olha aí! Seu último personagem foi a Valdete, Espelho da Vida, né? Você, antes disso tudo, você já teve outros personagens? Se você tivesse, pode contar um pouquinho pra gente? Ah, sim, foi. Tive outros personagens, sim. A Valdete, na verdade, eu acho que assim, todo último personagem, ele é uma consequência de algum trabalho anterior. Então, assim, meu primeiro trabalho na televisão, fiz algumas participações, mas personagem mesmo, eu tive meu primeiro personagem em Cinquentinha, que foi um momento também importante. Eu me sinto lisonjeada por participar de momentos assim. Cinquentinha foi a primeira novela das 11 da Globo e eu participei. Eu fiz uma empregada, Zezé, e aí eu tive a oportunidade de fazer a Sandra, de Escrito nas Estrelas, que foi um personagem, apesar de ser uma empregada, foi totalmente diferente da Zezé, tinha uma outra pegada. Inclusive eu até tinha chegado no Rio há pouco tempo, e aí uma das coisas que me cobravam muito era a questão do sotaque, né? Que, não pode falar assim, não pode falar assado na TV, e aí fui fazer aula de voz para perder o sotaque. Me chega Elizabeth Jean na minha vida e me coloca um personagem mineiro. Eu aproveitei porque a gente fica mais à vontade e foi muito importante fazer a Sandra, que me abriu porta para outros trabalhos, foi bem interessante. Aí depois da Sandra eu vim fazer Malhação, eu fazia uma cigana, e aí depois eu vim fazer a Madalena de Império, que foi uma vibe totalmente diferente, porque assim, muita gente fala, porque sempre empregada, porque empregada. E eu gosto de embutir sempre alguma coisa de mim nos personagens e com essa vivência, essa troca que a gente acaba tendo no teatro, que eu acho importantíssimo, a gente acaba embutindo no personagem e aí você faz uma empregada e ela nunca vai ser igual a outra. Então assim, foram personagens bem distintos. E agora, o último que eu fiz, que foi a Valdete, foi totalmente diferente desses outros. E aí a prova de que não precisa fazer igual, por ser
uma empregada, né? Porque você acaba agregando outros valores, tem a pesquisa e às vezes quando o autor ele não te dá uma pesquisa definida, também cabe ao autor buscar informações que venham agregar o personagem. E foi isso que eu fui fazendo, e aí temos Valdete, que foi muito bom, foi muito importante para mim, por ser a segunda novela, né, da Elizabeth Dean, por ser um convite da autora, foi muito interessante, porque eu não precisei passar por teste. E aí Valdete agora me remete ao meu próximo trabalho. A gente temos aí a Dona Cláudia, que chegou aí agregada de informações, de coisas que a gente vai trabalhar ao longo da novela. Você disse que você fez você teve que fazer aula de voz, né, pra pegar o sotaque aqui do Rio, e depois você fez uma personagem mineira. Foi difícil depois voltar ao sotaque que você já era acostumado? Não, na verdade, quando as pessoas te pedem para fazer aula de voz, na verdade é para neutralizar o sotaque, porque a maioria dos atores tem um sotaque mais neutro e tal. Foi muito interessante porque me tiraram da minha zona de conforto. Eu já estava num estado que não era o meu, já estava indo para uma outra linguagem que eu vinha do teatro, não tinha ainda essa coisa da linguagem da TV. Não foi tão fácil, mas foi uma coisa que me deixou na minha zona de conforto, que eu já estava lá dentro, que era o mais difícil, já estava contratada, e poder usar meu sotaque, minhas origens, foi bem interessante. E a Elizabeth Dean, ela é mineira, né? E eu acho assim que foi importante para me dar essa tranquilidade de estar em cena. E aí, quando voltamos com Valdete, também era mineiro, que foi uma coisa que me deixou muito à vontade, foi muito importante. Anos depois, eu voltar a fazer um trabalho assim tão voltado para as minhas origens, para minha terra, foi muito importante, que me impulsionou até aqui. Tia Rosana, conta pra gente como é lá nos bastidores da novela Bom Sucesso, que eu vi algumas fotos lá, e da mídia também, que vocês são bem animados, né? Ah, sim, o clima é muito legal, assim, tá sendo uma experiência muito boa e diferente, porque eu já venho dessa coisa de trabalhar com criança por dar aula, né? E aí eu trabalho com criança desde sempre, só que lá a gente está trabalhando com jovens. Então, assim, eu acho sempre muito importante, a gente acaba aprendendo sempre em cada trabalho. Foi muito legal a recepção, foi muito bem recebida. E trabalhar com jovens, assim, é uma vibe que você acaba aprendendo o tempo todo, principalmente as gírias, né? Porque a gente tem que se atualizar. Mas está sendo muito importante, está sendo muito interessante trabalhar com essa galera que tem uma pegada mais jovem. E aí o personagem também te leva a essa coisa de dar uma segurada aqui. No fim das contas, a Dona Cláudia não é tão durona, mas ela tem que se impor, tem que colocar ali aquela coisa da sargentona, porque são adolescentes, e aí tem aquela coisa assim, a pessoa mais já fala, não, porque adolescente precisa ter limites e tal, e a Dona Cláudia tá tentando fazer esse contraponto aí, ao mesmo tempo que ela quer pôr limite, ela também se diverte, ela também vai se soltando, e dentro da escola, lá na escola é o mundo dela, ela tá se sentindo em casa, então assim, ela tá o tempo todo ligada em tudo. E eu, enquanto personagem, pra mim, isso é muito importante, tá me fazendo aprender bastante. Tia Rosana, adorei ver você lá atuando, toda fortuna, assim, se sentindo, né? E muito obrigada por essa entrevista, eu adorei. A gente, fazer um papo aqui muito legal. Muito legal. E um bom sucesso pra você. Ah, obrigada, bom sucesso pra gente. Fiquem ligados. Eu que agradeço.